Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre produção de causo. Perfeito? Vamos lá, acompanhem comigo. Bom, lembrando que são os causos, então, né, para podermos planejar e elaborar aí o nosso causo. Perfeito? Então, primeiramente sabemos então que causo é um gênero textual. Ele surge da forma oral, primeiramente, e passa depois a ser transcrito para a forma então escrita, que nós vamos ler, por exemplo, né, o causo. E é bem interessante isso, né? Percebemos então que o texto surge do oral, então ele carrega ainda algumas características que vêm lá da linguagem oral, que são a informalidade, né? O uso de algumas expressões regionais, certo? Algumas hesitações que nós fazemos na nossa fala fazem parte isso já da nossa linguagem, certo? Então, são histórias então, né, de linguagem espontânea e buscam registrar então o jeito de falar típico de uma determinada região. Então, por exemplo, se o autor do causo for um mineiro, ele vai usar algumas expressões ali próprias de Minas Gerais. E às vezes algumas pessoas de outro estado podem não compreender. Se o causo for escrito por um gaúcho e utilizado ali algumas expressões regionais dentro do causo, também pode ser que outras pessoas de outros estados não tenham ali conhecimento de todas as palavras e assim por diante, tá? E assim, uma das características bem importantes dos causos é que ele é formado por fatos pitorescos, que são fatos engraçados, inusitados, que vão chamar a atenção. E isso provoca então o interesse daquele leitor ou daquele ouvinte se o caso for contado, certo? Bom, algumas características importantes então do causo para você lembrar, né? Então é um gênero que parte da ordem do narrar, então é um texto narrativo, tem narrador, que pode ser em primeira pessoa, quando o narrador também é personagem, ou em terceira pessoa, quando o narrador é observador, tá? Faz parte da cultura popular, tá? Apresenta poucos personagens, é um gênero essencialmente oral que evoluiu então para a forma escrita. Narrado com maior frequência em terceira pessoa e utiliza bastante a linguagem informal, tá? A maioria dos causos tem como espaço cidades pequenas, ambientes do interior, certo? E isso contribui bastante, né, para tornar aquele texto atrativo, seja ele oral ou escrito, beleza? Vamos então planejar então o nosso causo, né? Então, que passo a passo que nós precisamos seguir, né? Dentro aqui da nossa projeção, tá? Então, para elaborar um causo, eu preciso pensar primeiramente, né? Dentro da minha história. Você pode reproduzir uma história que você tem ouvido dentro da sua família, por exemplo, né? Ouviu de um conhecido, de um vizinho, enfim. E aí, transformar essa história, né? Ou criar uma totalmente nova, não tem problema. O importante é você partir de um fato inusitado e engraçado, tá? Segundo passo, observe. Utilize expressões regionais, tá? Vocês podem usar expressões que vocês lembram ou ainda pesquisar novas expressões aí na internet, tá? Por exemplo, certo? Elas podem ser usadas no texto, dentro da fala dos personagens, e isso ajuda a aproximar, né, então, o leitor, e porque são falas que são usadas no nosso dia a dia, por exemplo. E por fim, se os personagens tiverem um nome, né, procure registrar esses nomes dentro do texto. Ou, se você não quiser usar o nome direto, você pode citar a profissão, ocupação ou parentesco, né? Tio, primo, se é motorista, se é comadre, compadre e assim por diante. Isso torna o texto bastante atrativo, beleza? Bom, neste vídeo então nós falamos sobre produção de causo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.